repito, hein? Um Fluminense empatando em casa, com o Grêmio empatando em casa com o Palmeiras. O Corinthians, evidentemente, vencendo Vitória, derrota do Vitória. Já começa a dar uma olhadinha, ver uma luzinha ali no fim do túnel. Sabe, o Corinthians precisa emendar uma sequência de bons resultados, quem sabe empatar fora de casa, vencer em casa na outra rodada ainda, para poder, né, conseguir trilhar esse caminho. Mas é isso, né, Birner? Precisa de um treinador, precisa de um pouquinho de paz, porque a semana não foi fácil. Enquanto isso não acontecer, eu acho que esse é o Corinthians, é aquele Corinthians na base da garra, da força, da emoção, da luta. Todo mundo fala, aquele espírito corintiano ali que vai prevalecendo nesse momento, hein, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Breiler, Léo, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. O futebol é basicamente um jogo que você precisa ser muito racional para conseguir ganhar, ter qualidade, mas você precisa pensar muito em campo. Mas fora de campo ele é uma fábrica de emoções, sim, de todos os tipos. E os jogadores estão envolvidos no que acontece fora de campo. Por isso, muito na linha do que disseram o Léo e o professor Calçade, tinha que ganhar o jogo. Tinha que ganhar o jogo. E quando você ganha o jogo no final, do jeito que o Corinthians ganhou, isso é ainda melhor para as emoções. Se eu for olhar para o jogo em si, o Vitória teve mais finalizações, mais chances claras, mais posse de bola, trocou mais passes, fez menos faltas. O Vitória, que tecnicamente não é um time melhor que o do Corinthians, mas o Vitória tem uma ideia de jogo que nem é a mais exuberante, elogiável, tal, mas o Vitória sabe, quando entra em campo, o que ele tem que fazer. O Corinthians não sabe. E aí fez um jogo de superação, então acho que hoje é um dia para festa da torcida, esses 3 pontos eram essenciais. Seria uma tragédia se o jogo terminasse empatado. Olhando para a classificação, esse jogo pode ser, e aí outras coisas tem que melhorar, um arranque para o time voltar a ter confiança e poder pensar mais dentro de campo. Então acho que hoje o importante para ambas as equipes era ganhar, e dentro de Itaquera, ainda mais na frente do seu torcedor, para o Corinthians, essa vitória tem um peso enorme. Vamos ver se ela vai gerar frutos mais para frente. Exatamente. Qual destaque, além do Garro, dá para destacar individualmente mais alguns jogadores do Corinthians, Obreller? Tudo bem? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes. Não foi uma atuação inspirada. Senti falta, como o Léo falou, de mais associações de Garro e Coronado, porque o Rafael Larucci, o técnico interino, ele entra com um time até bastante arrojado, um time com pouca pegada no meio-campo, e o Corinthians sofreu por isso, deu muito espaço para o Vitória Ranieri, por ali. Coronado e Garro. Então, só com o Ranieri acaba ficando sobrecarregado, e depois que ele saiu, então, entrou o Rian, e naturalmente o Corinthians foi perdendo o meio-campo e se tornando mais frágil defensivamente. Mas ainda assim, uma aposta válida. Ele vai com o Pedro Henrique também, mesmo depois do episódio durante a semana. Vai com o Wesley do lado esquerdo. O Yuri Alberto acabou um pouco deslocado do jogo, porque essa bola não chegava com qualidade lá na frente. Mas eu faço um destaque, William, e aqui não é para defenestrar o jogador, não é para acabar com a carreira, mas algo que eu vi o Wesley saindo de campo, bravo ali, espero que ele esteja bravo com a própria atuação, com as próprias decisões que tentou tomar no jogo. Não foi bem, vive uma oscilação, mas o Wesley tem 19 anos, é um jogador revelado na base, um jogador que o Corinthians precisa cuidar e principalmente lapidar. Mas hoje é um jogo para chegar e mostrar para ele que tipo de decisão não se deve tomar numa partida como essa, que tem essa carga... Eu não acho que tecnicamente ele foi tão mal. Não. Eu acho que ele errou nas tomadas de decisões. Mas para você tomar decisão boa em campo, você precisa que o time funcione de um jeito harmonioso. E não é o caso do Corinthians. Mas eu acho que ele está chamando a responsabilidade ali de alguns lances, está tentando resolver muito individualmente. Eu sei que o Corinthians, a gente está falando de falta de associações e tal. Não é assim que tem que ser, mas hoje oferece a ele. Ele não foi bem, Billy. Ele não foi bem. Aí é o ponto de orientação para um garoto que, às vezes, tem um lado muito bom do Wesley, que é não desistir de tentar, e isso é válido para um jogador que tem as características dele, de drible, de velocidade, de receber na frente, mas, por outro lado, precisa ter esse discernimento maior e até uma cobrança interna para que ele passe a tomar decisões que privilegiem o time. E ele teve 2 momentos de assistência evidente em que ele prende um pouco a mais, e até esse contexto precisa ser explicado para ele, porque às vezes um garoto não entende a dimensão do que é ser titular do Corinthians e um Corinthians lutando contra o rebaixamento. Porque imagina se o Corinthians perde o jogo hoje. O Wesley receberia uma carga de cobrança
até desproporcional para a idade dele. Um jogador que está na idade de cometer esse tipo de erro. Mas são decisões que podem comprometer um resultado, como hoje ele acabou pecando, não só num preciosismo, mas também no excesso de individualismo. Mas fora isso, acho que vale ressaltar sim a forma como o Corinthians consegue essa vitória. Porque hoje o enredo do segundo tempo era de derrota. O Corinthians, depois que toma o segundo gol num pênalti, Léo Maná tinha acabado de entrar, e de um Vitória que tem uma virtude que é jogar fora de casa buscando ganhar. Foi assim contra o Fluminense, que conseguiu aquele resultado no final, em que o Carpini percebeu que tinha espaço, que o Fluminense estava vulnerável. E hoje, de novo, quando o jogo estava 2-1 para o Corinthians, o Vitória sentiu que tinha espaço para beliscar alguma coisa. E beliscou e sentiu que dava para fazer 3. E hoje, se o resultado fosse 3-2 para o Vitória, seria explicável. O Donelli salva a bola do 3-2 ali, uma bola enfiada no final do jogo. O Janderson entrou bem de novo, dando trabalho. Ele estava no lance do pênalti, ele faz essa finalização no final. O Lucas Arcanjo tinha salvado uma logo antes do terceiro gol do Corinthians. Foi. Mas eu vejo que hoje não dá para destacar outro jogador que não seja o Garro. Foi o jogador que realmente chamou responsabilidade diante de um Corinthians ainda sem lideranças. A gente percebe que nesse momento tem faltado ali jogadores em campo que consigam orientar, que consigam acalmar, mas o Garro chamou na base da liderança técnica, fazendo valer não só os chutes, né, de longa distância, mas também a bola parada com os escanteios. É que se você pegar o elenco do Corinthians e falar, vocês estão aproveitando porque o Garro fez 2 gols hoje, deu assistência, então agora é a vez dele. Não, mas se você olhar tecnicamente, os jogadores do Corinthians, hoje, vamos lá, a reserva técnica do Corinthians seria o Garro mesmo. Que é o jogador que pode fazer mais coisa, que tem mais recurso. Não estou dizendo que é um craque, hein? Mas que tem mais recurso para fazer algo diferente nesse time do Corinthians, que é extremamente limitado. Ele, nesse ponto, assim, por se tratar de um jogador de meio de campo, tem que estar mais próximo da área e também organizar a equipe. Exato. Ele tem essa capacidade. Ele foi contratado para isso e ele tem capacidade. Ele estava um pouco distante, como todo time distante do seu melhor. Né? Então, assim, hoje realmente o Garro, não é que a cobrança é para fazer 2 gols por jogo, né? Seria maravilhoso se ele pudesse fazer isso, né? Porque o cara ia resolver um problema da equipe, mas é um conjunto, e o conjunto hoje estava fragilizado. Você tinha como titular um jogador que ontem, todo mundo está assistindo as imagens dele cambaleando à noite. Pedro Henrique. Estava alcoolizado, Pedro Henrique. Hoje ele está em campo. Num time normal, numa situação normal... Não seria nem relacionado. Ele não teria nem ido. Exatamente. Mas a necessidade do Corinthians era outra. Então, mas o Laroutia jogou a responsabilidade no colo dele também, escalando. Não, mas ele... O Breler, o banco do Corinthians. O Corinthians é um negócio muito sério. Está voltando à Copa América. Rian, Matheus Araújo, Léo Maná, Giovani, eles entraram. Felipe Longo, João Pedro, Bidu, Caetano, Biro, o Kaique, Ferrari e o Pedro Raul. Não, nessa situação, uma punição técnica seria uma punição ao time. Não, aqui não tem condição de punir nada, porque o Corinthians ele é refém de uma situação que é muito maior do que ele. Né? Então ele foi para campo, ele tentou sim correr, se doar até para limpar a barra. Mas fica pior. Se ele perder Ranielli, você não tem volante para pôr. Hoje o Ranielli com o Garro e o Coronado é um meio de campo que permite ao adversário chegar muito próximo à área. Esse meio campo é proibitivo, né? Porque fica o Ranielli saindo para caçar e os outros dois, eles perdem muita posse, principalmente Coronado, e não retomam a bola. Então é um Corinthians que fica esvaziado no centro e aí o adversário está o tempo todo em cima. Você olha, tem 18 finalizações do Vitória, mais do que o Corinthians. Vitória chega facilmente na área. Então esse é um problema, portanto o Corinthians está atrás de jogadores para o meio de campo agora, na janela, e vamos ver se o que vem, se ele vai ter treinador, se não vai ter, o que vai acontecer. Não sabe quem vai ser esse treinador. Ver se o Carille vem mesmo, né? Eles estão esperando amanhã. Futebol é dinâmico. Né? Embora é bom falar, né? A informação do dia, que o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse que não teve conversa com o Augusto, respeito muito, mas não teve conversa, e que não tem essa não vai liberar o Carille e tal, etc. Ok, essa é a conversa de hoje.
Quero ver se amanhã o Santos perde para o Ceará, se a conversa permanece a mesma, ou se o Corinthians vai lá. Enfim, o futebol é isso. O futebol é 24 horas, meu amigo. O jogo de hoje depende do jogo de amanhã, depende do próximo resultado. E é assim que as coisas funcionam, a gente já sabe como é que é, né? Agora, por enquanto, você viu aí o banco do Corinthians. La Rússia, 100%. 100%. É o melhor treinador do Brasil no momento. 100% de aproveitamento. Números frios. Números frios. Frieza dos números, Pedro. É isso. Frieza dos números. Mas, por enquanto, você falou aí o banco do Corinthians, o Corinthians vai ter que ir com o que tem, e o que tem é a molecada. Será que aguenta a pressão? Porque é a molecada no próximo jogo e no outro não vai mudar muito não, hein? Não vai mudar muito não. Sabe qual que é o ponto? Os 2 próximos jogos são Cruzeiro, Cruzeiro, Mineirão, Vasco e São Januário. É isso. O Cruzeiro está muito forte em casa esse ano e o Vasco está com a curva ascendente nos últimos jogos. Sim. E é uma competição direta. Especialmente aqui com o Vasco. O Corinthians não é favorito a somar pontos em nenhum desses 2 jogos. Sim. Né? Então, ter tão poucas opções assim não é muito animador. Mas, como vocês disseram, é o que tem. Até por isso, assim, para mim é uma coisa surreal você depender de um resultado da Série B para escolher o seu próximo técnico, sabe? O Corinthians tinha que ter ideias um pouco mais claras, e se a resposta é não, meu amigo, plano B, plano C, sabe? Vamos nos mexer aqui. E o que é pior, Léo, porque esse Corinthians, que não tem capacidade de trocas, administração de elencos, não existe. Jogou na segunda, jogou na quinta, vai jogar no domingo, e a semana que vem está sendo. Então, num curto espaço, são os mesmos jogadores. São os mesmos. Temos que fazer. Tem essa, vou poupar, tal. Então, ele já vem numa sequência e ela vai continuar. Então, exigir rendimento, entrosamento não tem, o rendimento, mas assim, um time nessa situação precisa, acima de tudo, correr. Você tem o mínimo que você pode fazer, mesmo assim, correndo errado, é correr. Então, correndo errado, você tem que correr mais ainda para corrigir os espaços que ficam. Então, isso leva a gente a imaginar que eles estão mais desgastados ainda, porque estão correndo errado faz muito tempo. Então, é muito difícil enfrentar Vasco e Cruzeiro com a repetição dos mesmos, a maioria, o tempo todo. Você não aguenta. Isso vale para todo mundo, vale para todo mundo. Quem pode trocar um ou outro sem perder muito rendimento, está fazendo. No caso do Corinthians, não tem como fazer isso. Sim. O que é muito pesado, um time com a camisa tão pesada, desculpa a redundância, com a torcida fanática e com tanta intensidade fora de campo, depender de jogadores que estão começando suas carreiras no time profissional, a recuperação da equipe num campeonato extremamente difícil. Nesse momento vai passar por eles. Sem os treinamentos, sem o tempo de orientação, sem as referências em campo que ajudam o jogador a encurtar esse crescimento, né? Vou pegar um exemplo muito mais óbvio, pega o Real Madrid. O Vini Júnior chega ali e tal, toma a bronca do Benzema, mas ali tem o Modric, ali tem o Kroos, volta, ouve, trabalha, ouve, treina, Ancelotti, ouve, trabalha, treina, ouve, trabalha. Essas coisas todas que eu falei, né? Treinador, tempo, referências. O que os jogadores jovens do Corinthians encontram na equipe? A referência? Fagner. É o suficiente? Não? Mas pode ajudar. Não, eu tô te dando uma referência, Fagner. Mas uma só. Tá não machucado. acho que seja o suficiente. Tá machucado. Não tá em campo. É um cara que pode ser assim, nesse momento, vestiário, banco e tal, etc. No gramado ele não tá nem jogando. Aí você olha o elenco, posso estar falhando aqui, mas não lembro de nenhuma outra. Quem são os caras mais experientes? Pedro Raul? E tem que ser experiente. Gustavo Henrique? Que conheça o clube. O espírito do negócio. Porque exatamente. Você jogar na zona do rebaixamento por um time do tamanho do Corinthians é diferente de você jogar nesse mesmo clube com um time voando para disputar o título de campeão brasileiro com a coisa andando. Sabe? Assim, são muitos entraves e percalços para esses jogadores conseguirem superar, para eles conseguirem lidar com essa situação, que é uma situação muito difícil para qualquer profissional do futebol. Vou dar um exemplo, se não vai chegar. Vai lá. Se chegar o De Bruyne hoje no Corinthians, é óbvio que o nível sobe agressivamente. De Bruyne é craque, um dos meus jogadores preferidos, por isso que eu peguei o De Bruyne, meus três preferidos do mundo.
Mas ele vai sofrer. Vai. Não é fácil. Como se voltar o Tite para o comando, teria dificuldade difícil. nessa situação. Porque Difícil. hoje o que chama atenção é a forma como a diretoria do Corinthians está sempre um passo atrás. Ela é sempre reativa aos movimentos do mercado. Então, o Corinthians, o que se prometeu foi um departamento de análise de desempenho, de captação de jogadores muito ativo, que soubesse ali, de certa forma, ler o mercado antes, até para fazer valer a forma como o Corinthians, de certa forma, está atrás dos rivais hoje no mercado de contratações. Então, essa excelência não existiu e o departamento está sendo reformulado agora. E com isso, o Corinthians tem uma situação que é sempre agir depois do estrago feito, depois de que o buraco está exposto. Hoje tem um problema de volantes. Não tem volante para jogar. O Ranieri já tinha sentido contra o Palmeiras, hoje parece que vai para o sacrifício, sente de novo. Sem Bidon hoje, né? Sem Bidon, tem o Rian, mas há um problema no meio-campo. E aí até compreensível que o Larouche tenha optado por esse meio-campo mais leve, até porque jogava em casa. Que não tem mesmo. Contra o Vitória. Você viu o banco? Mas aí já tinha aberto mão do Paulinho de não renovar. E essa decisão do Paulinho não vem do dia para a noite. Já se sabia que o Paulinho tinha histórico de lesão, um jogador com mais de 30 anos. Então essa decisão já é amadurecida há mais tempo. Mas qual o movimento que o Corinthians fez para repor o Paulinho e para se preparar para a saída do Fausto Vera? Não, o movimento que o Corinthians fez foi pagar uma bala pelo Pedro Raul, que não valia isso, e vamos ver ainda vamos dar tempo, mas assim, o que a gente sabe de valores envolvendo a transação do Coronado, salários e tudo, é um negócio assim. Outro dia o professor Calçade comparou o Campeonato Brasileiro... Não estou nem questionando tecnicamente o Coronado, então a gente ainda tem que ver, mas é um valor realmente assustador. Outro dia usou a metáfora do Campeonato Brasileiro como se fosse uma estrada tortuosa, cheia de buracos, curvas. Os times muito grandes, e o Corinthians é um gigante, é como se fosse um carro numa ladeira, né? Imagina o carro está quebrado. O Corinthians é um carro muito pesado que você tem que empurrar nessa ladeira para cima. Sim. É muito difícil. É muito. Nossa, muito difícil. É um carro, é um caminhão, passa por cima de você. Exatamente. É um é muito difícil, porque se você tivesse gigante. que subir... Vou dar um exemplo. Vou pegar um time que estava na primeira divisão, outro na terceira. Eu gosto do CSA. Tá. Se você empurrar o CSA, o problema é técnico, vai ser muito mais fácil uma situação dessa, porque a torcida vai pressionar, não quer cair, vai reclamar tal, só que o tamanho da pressão é muito menor. Nossa. E esses jogadores que estão ali, algumas pessoas estão pensando agora, mas é a chance da vida deles. Se conseguirem, entram para a história. Suas carreiras decolam. Sim, eles pensam nisso também. Mas a prática, do outro lado, tem gente querendo sobreviver, lutando muito para ganhar os jogos, também está sob pressão, jogadores mais preparados, mais técnicos, muitos deles com salários em dia, com times bem mais treinados. É muito difícil, sob o ponto de vista humano, a situação do Corinthians. Agora, repito, às vezes um jogo como esse, uma vitória arrancada no final, dá uma moral, vai lá com o Cruzeiro, consegue o improvável, você acha que uma vitória, depois de tantas notícias negativas, uma vitória do jeito que foi hoje é luz no fim do túnel. A semana foi terrível. Muda o ambiente. Mas então, quero chegar nesse ponto. No curto prazo, sim. Esta vitória de hoje, tá? Arrancada a fórceps, mas importante, ganhou. O que importa é que ganhou. Cada jogador chega com ganhou, 500 quilos nas costas a menos amanhã para trabalhar.